No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que você já se questionou, porque eu já me questionei, que é por que Deus não cura todas as pessoas? Por que Deus só cura algumas pessoas enquanto outras ele não cura? Por que quando nós oramos por algumas pessoas, somente algumas são curadas e outras não? Então, se liga aí! E aí galera, eu queria fazer um vídeo sobre esse assunto já há muito tempo, mas eu acho que agora é o momento mais propício para eu falar sobre isso, porque afinal eu tô me recuperando de uma paralisia facial aqui no lado direito. O último vídeo que eu fiz, eu falei sobre isso, que eu aprendi com Deus nesse momento, mas o mais engraçado é que o primeiro vídeo do meu canal, quando eu iniciei o meu canal no YouTube, foi um vídeo na qual nós fomos fazer um evangelismo aqui em Florianópolis e eu pude orar por uma mulher que tinha paralisia facial. E eu orando por ela, pedindo para que Deus curasse ela, ela voltou a sentir a face, voltou a movimentar a face. E hoje eu estou me recuperando de uma paralisia facial e Deus ainda não me curou sobrenaturalmente, da mesma maneira que curou aquela mulher. Então por isso que eu digo que agora talvez seja o melhor momento para falarmos sobre isso. Porque eu poderia estar me questionando, Deus, como assim? Eu já vi você curando uma mulher de uma paralisia facial, você até me usou para isso, e eu que tive paralisia facial, você não me curou instantaneamente com o teu poder sobrenatural? Como assim? Então, gente, eu já estudei muito sobre esse assunto, do porquê que Deus cura algumas pessoas e não cura outras, porquê que quando oramos por cura somente algumas são curadas enquanto outras não. Já pesquisei sobre várias opiniões a respeito disso, e diante de muitas opiniões, diante de muitas pessoas que falam diferentes coisas, a melhor resposta que eu cheguei, e que eu tenho certeza que é a melhor resposta, é essa aqui: não sei. De fato, eu não sei. Não tem como a gente saber o porquê de Deus curar pessoas algumas vezes, não curar outras vezes. Algumas pessoas vão falar que é por falta de fé que Deus não cura certas vezes. E, de fato, a fé ela é essencial para a cura, ela é essencial para tudo que Deus faz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, quando ele curava os enfermos, ele falava muitas vezes: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, de fato, a fé é importantíssima aí. Mas não dá pra gente falar também que a pessoa não foi curada. Não, falta de fé. Não, falta de fé. Incrédula. Não dá pra gente falar que se não acontece por falta de fé, e que se acontece porque teve fé. Eu tenho fé no poder de cura de Deus e não fui curado sobrenaturalmente. E se sempre tivesse totalmente relacionado à fé, então me explica aí qual era a fé de Lázaro quando Jesus ressuscitou ele. Outros dizem que, não, é porque não era vontade de Deus. Não, curou a vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Mas, cara, Deus é a cura. Deus, ele não opera a cura, Deus é a cura. Como que a vontade de Deus pode ser diferente daquilo que ele é? Uns falam, porque orou pouco, né? Esse aí orou pouco, por isso que não recebeu a cura, né? Esse aí tá em pecado. Devia ter orado mais unção. Eu não acho que é bem por aí. Então, sendo bem sincero, a resposta mais honesta, depois de pensar muito sobre esse assunto, é que nós não sabemos. Mas, se fosse para eu te dar um conselho, se fosse para te falar um versículo, assim, ó, que pra mim seria o mais importante para você saber nesse assunto, se for necessário, tatua onde você quiser, é o versículo de 2 Coríntios 5:7, que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Outras versões dizem: porque vivemos pela fé e não pelo que nos olhos veem. Inclusive, tá aqui esse versículo. Mas por que eu disse esse versículo? Porque, gente, a gente orou por alguém, a pessoa não foi curada, a gente vive pela fé que Deus cure, que Deus é Deus, e não pelo que nos olhos viram, que foi que ela não foi curada. Nós vivemos pela fé no Deus que cura, no Deus que nós conhecemos, no que nós sabemos de Deus, e não pelo que os olhos vão ver, não pelas circunstâncias que os nossos olhos podem ver. Porque se assim for, os seus olhos vão ver muitas coisas, você vai desanimar diante de muitas coisas, mas se você viver pela fé no Deus que você tem, mesmo quando os seus olhos não virem aquilo que você esperava, você vai saber quem é o seu Deus, se você viver pela sua fé. Por isso que eu digo que esse versículo é muito bom para isso, e não só para isso, mas também para tantas outras áreas da nossa vida. Por isso a grande questão é: orou por alguém, a pessoa foi curada, é Deus. Orou por alguém, a pessoa não foi curada, Deus continua sendo Deus. Deus não deixou de ser Deus porque você não viu aquilo que você esperava. Eu orei por uma senhora, ela foi curada, Deus é Deus. Eu orei por mim mesmo, não fui curado, e de fato mais de 10 pessoas já oraram por mim e não fui curado, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus que cura, Deus continua sendo Deus que ressuscita os mortos, Deus continua estando vivo, independente se eu vi aquilo que eu queria ou não.
Essa é a grande chave, continuar acreditando, independente do que os nossos olhos veem, perseverar em fé. Por último, para encerrar esse assunto, eu queria dizer que o nosso exemplo perfeito tem que ser sempre Jesus. Jesus, ele curava todos os enfermos. Diversas passagens na Bíblia você vai ver que multidões seguiam Jesus e Jesus curava todos os enfermos que estavam ali. Todos os enfermos que estavam ali. Tenho certeza que muitos daqueles enfermos talvez nem tivessem tanta fé assim, foram mais para ver qual era, né? E Jesus, para demonstrar o poder de Deus, ainda curava eles. Então Jesus, todo mundo que ele orava, que ele tocava, era curado, porque Jesus era Deus. Agora, eu não acho que isso aconteceu com nenhum outro homem de Deus. Se você for pensar em Paulo, por exemplo, existe um certo episódio lá em 1 Timóteo 5:23, na qual Paulo ele recomenda a Timóteo a beber um pouco de vinho pelas dores de estômago que Timóteo tinha e pelas constantes enfermidades que Timóteo tinha. Agora, sendo Paulo um grande homem de fé, sendo Paulo pai na fé de Timóteo, eu tenho certeza absoluta que Paulo já devia ter orado por Timóteo algumas vezes pelas dores no estômago e pelas enfermidades de Timóteo, até o próprio Timóteo já devia ter orado por ele mesmo, e ainda assim ele não tinha sido curado, por isso Paulo aconselhou ele a tomar pequenas doses de vinho como se fosse um remédio. Então tá aí um exemplo de que mesmo Paulo ou Timóteo não viram talvez uma cura instantânea de Deus, mas eles continuavam crendo no Deus deles, independente do que os olhos viram. Então por isso que eu digo, muitas vezes a gente não vai entender tudo, por que daquilo, por que Deus curou uma certa pessoa que era um pecador e não curou, sei lá, um familiar que era tão justo, né, diante dos nossos olhos. Não dá para saber. Nossa compreensão é limitada, mas uma coisa é fato, se na Bíblia não tem uma explicação tão sucinta e clara sobre isso, é porque de fato nós não precisamos saber. Então, gente, viva pela fé no Deus que você sabe que é Deus e não por aquilo que você espera. Ah, Vinícius, é muito fácil falar assim, que não sabemos, enquanto tem tal pessoa sofrendo, familiar meu sofrendo, ou... Gente, eu entendo isso, mas eu entendo algo mais do que isso, que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus cura, se eu vi a cura, Ele cura, se eu não vi a cura, Ele continua sendo o Deus que cura, e é isso, ponto. Gente, é isso. Compartilha aí sua opinião a respeito desse assunto, é um assunto um pouco polêmico, então compartilha aquilo que você pensa. Foi uma honra estar aqui falando com vocês, até a próxima!